Pode começar. Boa noite a todos. Primeiro, contar para vocês que eu sou só uma estudante, né? Meus pais foram espíritas, eu conhecia a doutrina, eu conhecia o espírito da coisa, mas eu não estudava a coisa. Então, tinha assim, alguns conhecimentos, li alguns livros, mas realmente não estava impregnada em mim. Há uns 8, 10 anos atrás é que realmente eu passei a me dedicar, graças a um primo que é um espírita bastante atuante, e começamos a conversar sobre o assunto, e aí eu deslanchei. E os animaizinhos entraram na minha vida há uns 6 para 7 anos atrás. Dentro do centro que eu frequentava na época, tinha um grupo de estudo sobre os animais. E eu comecei a participar e gostei muito. Eu achei que tinha bastante a ver comigo. Eu estou ainda aprendendo, né, porque a gente descobre que existem infinitos livros, muitos. Eu já li acho que uns 8 ou 10 só, então vocês imaginem quanto caminho ainda tem para percorrer, né? Mas o importante, eu acredito, como tenho certeza, né, de que todos estão aqui acreditam, é que a gente começou. E esse é o principal, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo, e a gente não parando muito no caminho, a gente vai progredindo. É nisso que eu acredito, e aí estou aqui para dividir um pouquinho com vocês. Eu vou pedir desculpas, que não é uma aula, não tem uma didática, é mais do coração, tá? Mas estou muito feliz. Eu participo do GEDA, que é o Grupo de Estudo e Defesa dos Animais. Nós estamos ligados à Fraternidade Cristãos em Ação e fazemos os estudos às segundas-feiras, com vibrações no final, e uma vez por mês fazemos atendimento presencial para passes e reiki em animais. Quem quiser nos conhecer, será muito bem-vindo. Obrigado. Então, a gente pode começar. Pode começar, Yolanda. Então, tá bom. Vamos esse é um mistério, vamos ver se vai dar certo. E deu, menino. Isso, aumenta. Melhor ainda se eu conseguir ampliar aqui. Amplia embaixo ali, tem Aí, consegui. conseguiu. Deu certo, né? Deu certo. Estou me sentindo já uma vitoriosa, viu, Ai, gente? que Porque beleza, na aula que eu dei a Yolanda. semana passada no GEDA não ficou assim. Ai, Yolanda, lembre de uma coisa, todos nós somos aprendizes, viu? Pode ficar Pois sossegado. é. E- Eu acho que é muito legal a gente estar aqui junto, né? Conversando um pouquinho sobre a espiritualidade dos animais. E vamos começar com aquilo que todos nós sabemos, às vezes compreendemos, às vezes nos indignamos, né? Mas é uma realidade, que os animais são vistos no nosso planeta como seres sem alma, né? Objetos para a gente poder dispor deles conforme a gente precisa, conforme a gente queira. Eles não têm direito sequer de sentir, né, a dor, o prazer, o sofrimento, e abusamos deles de uma forma que achamos que eles têm deveres que são muito superiores àquilo que eles são capazes de suportar. Esse é, infelizmente, um retrato, né, do que a gente tem.
E aí vamos falar um pouquinho sobre como tudo isso começou, ou pelo menos aonde a gente acredita que tudo começou. Isso começou com René Descartes, lá no século XVII. Ele era um filósofo, um cientista e um matemático. Viveu na França. E eu estou citando aqui um artigo que chama-se O Espicismo de René Descartes e as Críticas de Voltaire. Depois eu vou chegar no Voltaire. Então, René Descartes entendia os animais como seres inferiores, então eles estavam à disposição do homem para atender suas necessidades, inclusive em pesquisas científicas como cobaias. E aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, lá em 1622, para a gente arredondar, 400 anos atrás, todos nós éramos cobaias, os animais e os humanos. Né? Foi assim que a ciência começou, que ela se desenvolveu. Mas o Descartes, ele tinha dúvidas até de que o homem tivesse alma, que o homem existisse enquanto um ser espiritual. Ele só chegou naquela célebre frase que acho que todo mundo conhece, o penso, logo existo, porque ele desenvolveu métodos complexos e longos para questionar, analisar, raciocinar, baseado naquilo que ele tinha de observação na época. E ele chegou a essa conclusão pelo diálogo, pela linguagem, pelo raciocínio utilizando a linguagem. E a gente percebe aí, eu tenho isso, eu li isso, achei muito interessante num livro que se chama O Evangelho dos Animais, vocês devem conhecer, que ele só não chegou à conclusão de que os animais pensam, logo existem, porque ele não tinha como comprovar isso, né? Ele não tinha disponibilidade da linguagem para acessar o raciocínio dos animais. E aí eu acho que nós temos que nos colocar aqui também como sociedade humana. Eu provavelmente estava lá e fiz parte desse grupo, entendeu? Que era muito conveniente, né, para os seres humanos lá na época e até hoje aceitarem as colocações de Descartes. Por quê? Porque era aquilo que se queria pensar, né? Voltando àquele primeiro slide que a gente leu. O que acontece? Depois dele, vieram outros pensadores, outros estudiosos, que deram opiniões diferentes. Eu vou citar 2 ou 3 aqui, mas foram muitos. Só que o que nós queríamos como seres humanos, como uma sociedade humana? A gente queria ter os animais à nossa disposição, né? E aí, ao longo do tempo, a gente continuou fazendo a mesma coisa, ignorando o sistema de estudo e de dedução do próprio Descartes, né? Que é analisar, questionar, raciocinar e observando as evidências que a gente tem disponível, que hoje são muito maiores do que eram lá, né? Para mim, a gente estagnou nesse ponto lá com ele, porque era muito mais fácil do que pensar diferente e precisar mudar as atitudes, né? Então, é mais fácil eu acreditar naquilo que me é interessante do que aceitar novos paradigmas, né? E esse aceitar novos paradigmas vai, inclusive, contra aquilo que é o que o Espiritismo prega, né? A gente tem que progredir, a gente tem que
analisar, que conhecer e que estudar. Eu estava falando para vocês de gente que pensa o contrário, né? Então, olha aqui, no século XVIII, a gente tem o Voltaire, que contestou Descartes. Ele diz que ingenuidade, que pobreza de espírito dizer que os animais são máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que procedem sempre da mesma maneira, que nada aprende, nada aperfeiçoam. Quem acreditou no Voltaire? Eu acho que não acreditei, gente. Se eu ainda estava viva nessa época, eu falei, não, esse cara não está com nada, não, vou ficar com o Descartes mesmo, que é o que eu quero. Isso, né, se perpetuando. Aí a gente tem o Schopenhauer, que no século XIX já estava voltado para os animais, né? Ele dizia que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem, né? Ele já reconhecia a necessidade de se entender os animais, de não simplesmente relegá-los, né, a uma posição de simples faz tudo para nós humanos, né? E aí agora no século XX, XXI, a gente tem o Tom Regan, que ele é foi um filósofo e ativista dos Estados Unidos, se especializou em estudo e defesa dos direitos animais e concluiu que os animais que são não apenas nossos parentes biológicos, como também nossos semelhantes psicológicos. Como nós, esses animais estão no mundo, conscientes do mundo e conscientes do que acontece com eles. Essa citação está num livro chamado A Vida dos Outros, que é muito interessante, é um livro escrito por 2 frades, se não me engano, nada a ver com o espiritismo, mas que é perfeito para o que a gente também acredita e entende aqui no nosso grupo, né? E aí a gente vai permeando, né, por tantas informações científicas, tal, que eu achei que não era o nosso objetivo aqui hoje, mas hoje a gente, levando em conta tudo que a gente tem de conhecimento, tudo que a gente tem de demonstrações científicas, a gente tem que compreender que os animais são espíritos em evolução. Eles sofrem, sentem, amam, como nós, né? Eles partilham os nossos sentimentos. Nós temos uma frase muito que eu considero muito impactante, que está no livro O Consolador, que é psicografia de Chico Xavier, né, sobre os dados do Espírito Emmanuel. Sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras. Ou seja, somos seres que matamos os animais para nos alimentar e escravizamos os nossos irmãos humanos para fazer exploração, né? Para explorá-los, escravizá-los. E a gente pode pensar até, né, enganá-los, né? Quantos hoje já não são enganados por tantos golpes que existem por aí de espertalhões? Mas falando sobre morte dos animais, no livro Chico Xavier, O Amigo dos Animais, que é do Carlos Alberto Bacelli, um amigo perguntou a Chico Xavier o que acontece quando os animais morrem.
Resposta do Chico. Alguns, como os espíritos disseram a Allan Kardec, codificador do espiritismo, reencarnam de imediato, sendo muitas vezes, quando há verdadeiro afeto entre eles, trazidos de volta aos seus donos. Outros ficam um tempo no mundo espiritual, muitas vezes se reencontrando com seus antigos donos desencarnados, que continuam responsáveis por eles. Que bonito isso, né? A gente saber que aqueles animais que estão ao nosso lado hoje, que a gente ama, que a gente protege, eles vão voltar e aprender mais, que nós podemos talvez encontrá-los e que estamos aqui de braços abertos, que enquanto eles tenham algo a aprender com a gente, eles voltem junto conosco. Eu acho isso, sim, extremamente bonito e consolador. Existe um livro chamado Qual a Sua Dúvida para o tema Espiritualidade dos Animais? No capítulo Reencarnação dos Animais, o Marcel Benedetti nos esclarece que, ao desencarnar, o animal muitas vezes torna-se inconsciente antes que perceba a sua morte. O animal sente e sofre até um determinado ponto, necessário ao seu aprendizado. Quando excede esse ponto, o espírito se desloca do corpo, vai para o mundo espiritual e lá ele é tratado e preparado para a sua próxima reencarnação. E a Irvênia Prada, na questão espiritual dos animais, nos dá também a informação de que, muito mais do que supomos, eles são assistidos no seu desencarne por espíritos zoófilos, que os recebem no plano espiritual e cuidam deles. Na espiritualidade, existem instalações e construções adequadas para o atendimento das suas diferentes necessidades, onde os animais são tratados. Eles são agrupados no mundo espiritual por afinidade, porque eles mal conseguem distinguir a mudança de dimensão. Para quem já leu Todos os Animais Merecem o Céu, lá eles descrevem uma colônia que é de tratamento só para os animais. Tanto tratamento daqueles que chegam lá, que perderam a vida em situações mais dramáticas, ou mesmo pela idade, como também preparo para que eles voltem a encarnar. A gente vai falar sobre isso. Os animais são levados para hospitais, são colocados em câmaras cilíndricas e eles recebem uma substância vaporosa e líquida que induz ao sono e funções terapêuticas que vão mudando com o uso de frequência de cores e que vão retirando dos animais os problemas, as dores, as sequelas que eles levam, né? E esses são sempre escaneados para verificar o seu estado de saúde, até que eles são considerados já aptos a reencarnar. Existem animais que chegam lá em bom estado e esses animais, então, ficam ali soltos pelo rancho, pelo que a gente conhece desse livro que eu comentei com vocês. Esse tratamento ele é feito também para apagar as memórias, cenas de sofrimento, não apagar completamente, né? Deletar completamente, porque eles têm que ficar no animal as sensações, o que vão acionar o seu instinto numa próxima reencarnação. E o aprendizado também, né?
Então, não pode simplesmente apagar, né? Ah, nunca existiu. Existe todo um trabalho de o que é bom, né? O que precisa existir para que esse animal possa se desenvolver, possa ter o seu progresso espiritual, e aquilo que é desnecessário, que vai só fazê-lo sofrer, né? E as lesões físicas que eles levam, né, no seu perispírito, quando se vão, elas vão sendo tratadas, e à medida que eles são despolarizados, desprendidos das lembranças, isso vai desaparecendo. Voltando ao que é sua dúvida, do Marcel Benedetti, a gente vê que os animais não costumam demorar muito na espiritualidade, porque o seu aprendizado lá é menos eficiente do que quando encarnados. O tempo é variável, eu não sei dizer para vocês quanto tempo, mas existe naquele todos os animais merecem o céu, estimativas de tempo, não significa assim que se eu estou chutando porque não é isso, tá? Mas vamos dizer assim, os gatos, os cachorros encarnam depois de 4 meses. Esse tempo, seja ele qual for, não é 4 meses, ele não é estático, ele vai depender de cada animal, de cada situação, né? Mas é rápido. Se a gente comparar ao tempo em que nós, humanos, permanecemos no mundo espiritual entre uma encarnação e outra, o retorno dos animais é muito mais rápido, né? E eu acho que a parte que mais nos toca, né, é o sofrimento em que a gente fica pela perda dos animais, dos nossos pequenos que estão aqui na nossa casa e que acompanham o nosso dia. E o Marcel Benedetti esclarece que o nosso sofrimento excessivo, esses animais, quando retornam à espiritualidade, pode captar os nossos sentimentos, pensamentos, a nossa tristeza, e se sentirem perturbados, porque eles nos amam, né? E é um amor incondicional. Então, eles sofrem com os nossos pensamentos, com a nossa tristeza, com a nossa depressão decorrente da separação. Isso, às vezes, acaba por atrasar o processo reencarnatório. E eu acho que isso que eu estou dizendo aqui não é para a gente falar assim, então eu não posso sentir nada, eu não posso sofrer, eu não posso chorar quando eu perco aquele animal que mora no meu coração. Não é isso. Existe a dor da perda, existe o sofrimento, a gente chora, mas assim como o sofrimento excessivo, o apego excessivo, a dor excessiva pela perda do nosso, do nosso, do nosso companheiro, do nosso filho, né? do ser humano para ser humano, prejudica o desenvolvimento, o andar do processo dele na espiritualidade, prejudica também os animais. Então, amar significa também sentir a tristeza, né? Derramar as lágrimas e depois fazer uma prece e pedir pelo progresso dele, pela volta dele para perto de nós, se for possível, né? E quando a gente fala de prece, gente, tem um negócio muito bonito que está em Todos os Animais Merecem o Céu, que é a oração de Francisco de Assis. A energia dessa oração, ela é terapêutica. Quando qualquer pessoa ora a Francisco de Assis, a energia mental é endereçada ao universo, se soma a outras energias idênticas e é depois distribuída a cada animal,
do universo, não só da Terra, independente das condições ou de estado evolutivo desses animais. Então, olha que bonito, né? Quantos somos hoje que cantamos juntos aqui a canção da oração de São Francisco? Isso são luzes que estão chegando a todos os animais, né? De todos os planetas, em todos os estágios de evolução. Isso é muito bonito. Agora, os animais na espiritualidade. Alguns animais, como eu disse, reencarnam rapidamente, alguns ficam na espiritualidade, né? E como que eles podem auxiliar lá na espiritualidade? Com conhecimentos, habilidades, boa vontade. Por exemplo, os cães são farejadores, as águias porque têm boa visão, os moares porque são bons em transportar cargas. E a gente vê exemplos disso em Nosso Lar, que André Luiz descreve, né, e Chico Xavier transcreve isso para nós, um trechinho que está aqui para vocês, que é: identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. O que é isso? Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde estacionam também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. Os verdadeiros monstros que estão lá não são animais, tá? São espíritos que se encontram ainda num estágio de evolução mais difícil, não tem ainda exata compreensão, mas não são animais, né, que estão ainda num estágio anterior ao nosso, mas eu chamo de mais puro, né? Ainda nesse livro Nosso Lar, tem um outro trecho, né, que diz: os cães facilitam o trabalho, os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Aquelas aves, acrescentou indicando no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Eu só quero aqui fazer uma observação, né? Que mostra que os animais têm a sua utilidade na espiritualidade. Se eles têm um determinado dom que possa ser utilizado, ele será bem utilizado. Se eles têm um serviço que eles possam doar, esse serviço vai ser doado, né? A grande diferença, né, que a gente está falando de espiritualidade e vida humana, é porque aqui você pega o burrinho e vai lá e chicoteia o pobrezinho e faz ele ir até onde ele não consegue mais, né? Um cavalo que puxa uma carroça, que puxa um arado, hoje isso já praticamente nem existe mais, mas ele é utilizado além, né, das possibilidades dele. Então, o errado não é usar, o errado é usar como nós usamos, né? Não é usar, é o trabalho conjunto, tá, gente, que eu quis dizer. Aí vamos falar um pouquinho da reencarnação humana para poder falar da reencarnação animal. Reencarnar, todos nós sabemos, é a volta do espírito à vida num novo corpo físico. Nós reencarnamos para resgatar débitos, né, para evoluir, para o nosso progresso espiritual. E vamos reencarnar aqui na Terra quantas vezes forem necessárias para aprendermos a ser melhores. Vamos ter várias experiências, resgatar nossos débitos,
ganhar novos conhecimentos, evoluir, até que todo o aprendizado possível aqui aconteça. E quando ele terminar aqui, a gente, dependendo do ponto em que a gente vai estar no nosso progresso evolutivo, pode ir para outros orbes, né? Para continuar esse aprendizado. A gente tem a reencarnação compulsória, né? Que é aquela que acontece quando eu não tenho a mínima condição de entender, né? De opinar. A gente tem, quando o espírito tem uma perturbação muito grande, então essa reencarnação compulsória é decidida por todo um sistema de espíritos que cuidam dessa parte de reencarnação, para que possa vir e depurar um pouquinho daquilo que precisa ser depurado e aprender um pouco do que possa ser aprendido, né? E aí a gente tem a reencarnação proposta, que a gente chama de semi-voluntária, porque o estágio em que nós estamos ainda, de desenvolvimento espiritual, ela é necessária, então ela tem que acontecer, né? Mas a gente, essa equipe que cuida disso leva em consideração o livre-arbítrio da gente até um determinado ponto. É feito um estudo, né, de débitos, méritos, uma programação dos acontecimentos da próxima reencarnação, e o espírito se propõe a voltar para resgatar ou para passar por uma determinada prova que possa auxiliar no seu progresso. A reencarnação dos animais, aqui vamos falar primeiro em relação a nós, né? Nos dá a oportunidade de nós resgatarmos o amor incondicional com eles, porque são eles que têm esse amor incondicional, né? E é mais fácil a gente dar isso em devolutiva, né, para eles. Eles, mesmo em silêncio, nos ensinam mais do que nós a eles. Segundo o Livro dos Espíritos, agora. Os animais reencarnam sem poder escolher as condições para sua própria reencarnação, nem escolher a espécie de animal em que irão renascer, porque não possuem o livre-arbítrio, possibilidade de decidir, né? Lógico que eles têm algum livre-arbítrio, mas não o suficiente para isso. A sua liberdade é restrita aos atos da vida material e das suas necessidades. Ela é compulsória e eles não têm resgates a realizar. Como que isso acontece? Né? Existe um planejamento reencarnatório, existe uma equipe de espíritos que trabalham nesse planejamento, né? E essa equipe, essa comissão analisa o desenvolvimento espiritual do animal, se eles ainda vão reencarnar na mesma espécie ou se vão mudar, dependendo de quanto eles já assimilaram dentro daquela espécie, eles podem passar para uma espécie seguinte. Se eles podem ficar com uma mesma família, que só acontece se ainda há algum aprendizado para ser obtido junto a essa família, senão eles passam para outros grupos familiares. Eles decidem, essa comissão decide sobre os caminhos que deverão seguir os animais ao reencarnar para que completem o aprendizado. Voltando ao Livro dos Espíritos, os animais não progridem por ato da própria vontade, e sim por força das coisas, razão pela qual não estão sujeitos à expiação. O termo por força das coisas refere-se à organização espiritual agindo sobre os espíritos animais,
que não poderiam se conduzir por si mesmos por meio da evolução. A evolução dos animais não acontece por suas vontades, porque eles não possuem livre-arbítrio. Aqui, assim, livre-arbítrio tem, vamos chamar assim, de patamares, né? Eles têm o livre-arbítrio necessário ao grau evolutivo em que eles estão. Aí eles decidem se eles dormem ou se eles não dormem, se eles comem ou se eles não comem, se eles gostam da comida A ou da comida B, se eles preferem viver em lugares abertos ou se preferem viver junto do homem. Desculpa, esse preferem que eu estou dizendo aqui, não é assim, ele só vem se ele quer, né? O homem, como tem um livre-arbítrio maior e mais arbitrário, vai lá e pega o animal e traz para dentro de casa, mesmo que não seja o melhor para ele. Mas o que eu quero dizer, eles têm uma liberdade limitada, mas têm algum livre-arbítrio. Eles não têm como nós, né? Que estamos continuamente, eu imagino, dando trabalho para o mundo espiritual. Porque eles falam, vai por aqui, a gente decide ir por ali, daí eles mudam toda a programação porque você foi por ali, daí você vai para o outro lado. A coisa deve ser uma loucura lá. Eu falo que deve ser computadores de última geração para entender as nossas mudanças aqui, né? A maioria dos animais não possui consciência do seu estado de seres espirituais em evolução. A evolução para eles é imperceptível. No Livro dos Espíritos, eles perguntam: os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São sempre, porém, inferiores ao homem desse mundo, né, em que eles estão, e se submetem a ele. Gente, muita atenção a essa palavra submetem. Submeter não é para ser judiado. Quando há a submissão, essa submissão tem que ser envolvida de muito amor e de muito carinho. Não é se submeter para ser chicoteado, para ser violado, para ser usado arbitrariamente, né? Se algo se submete a alguém, né? Se alguém se submete a alguém, essa pessoa que se submete acredita no amor do outro, né? E a responsabilidade daquele que está guiando é muito grande, né? Então, calcule o débito também vem na mesma proporção. Dentro da nossa casa, né, do nosso lar, os animais podem reencarnar no mesmo lar, como a gente já comentou lá atrás, desde que haja ainda um aprendizado junto daquela família. Eles já sabem o que eles vão encontrar do ponto de vista energético. Eles adoecem em função das nossas energias, pensamentos e atitudes, porque eles absorvem grande parte da energia do ambiente. E eles fazem isso para nos proteger, porque gostam de nós. E, por outro lado, eles provocam mudanças em nós, né? Porque a presença deles purifica o ambiente, os torna sensíveis, né? Porque eles absorvem essa energia, mas muitas vezes livram os seus donos de alguns problemas de saúde. E há uma inversão aí, porque o dono sensibilizado com a doença altera suas energias, o seu padrão vibratório e favorece o retorno da saúde para o animal, né? Isso é um equilíbrio muito bonito. Aí os benefícios, né, a importância dos animais. Os estudos comprovam que as pessoas que possuem animais têm menos problemas de saúde,
a gente está sempre se distraindo, sempre feliz com eles, né, e isso ajuda no alívio do estresse, auxilia no combate à depressão, diminui a ansiedade, melhora a coordenação motora. Quando você se relaciona bem com o animal, isso facilita o seu relacionamento com outras pessoas, até porque às vezes o animal é o vínculo, né, desse relacionamento. Quantas vezes a pessoa está ali andando na rua com o animalzinho, toda assim meia cabisbaixa, tal, e aí passa alguém, ai que bonitinho, brinca com o animal, já dá uma conversadinha com a pessoa, então tudo isso muda, né. E para as pessoas idosas, cuidar do animal de estimação faz com que se sintam, úteis, né, com que dividam amor, que às vezes falta na divisão, né, com os seres humanos. Eles são usados em diversas terapias, né, os cachorros são treinados para guiar cegos, auxiliam crianças com deficiência mental, síndrome de Down, autismo. Esses 2 artigos que estão citados aqui são um pouco antigos, mas se vocês puderem localizá-los, através dos mecanismos de busca aí da internet, é bem legal de ler, viu. Eu achei, assim, muito bonito. É um olhar sobre os animais e os benefícios dele, né, que transcende religião, conhecimento. São utilizados também cavalos, né, na terapia de pacientes com síndrome de Down, paralisia cerebral, dislexia. É muito saudável. Há relatos, assim, de quanto há de melhora por essa convivência. Isso é o que eu tinha para contar para vocês. Yolanda, Oi. maravilha, maravilha. Yolanda, eu vou pedir uma licença para você, porque aquele primeiro slide que você mostrou é um vídeo. Como ele não está linkado com a sua, não foi o link para você, você não conseguiu assistir mesmo. Eu gostaria de passar. Você me autoriza? Nossa, lógico. Então Nossa, vai ser muito legal. você pode descompartilhar para eu compartilhar a minha aula aqui, por favor. Share, o que eu faço? Acho que é o vermelhinho que você tem que apertar em cima, onde está Stop share, achei. Isso. Deixa eu vir aqui, aí eu vou passar para todos nós assistirmos, tá bom? Ah, muito obrigada. Tá certo. Depois eu abro para perguntas. Veja, só fale para mim se o som tá bom, tá? Tá bom. Muitas vezes nos perguntamos: os animais têm alma? A doutrina espírita nos faz entender que os animais têm alma e que ela sobrevive à morte do corpo. São que amam, se entristecem, que sentem alegria, euforia, que dependem de nós para ajudá-los na sua evolução, assim como os bons espíritos nos ajudam. Infelizmente, os animais domésticos, como o cachorro e o gato, têm um tempo de vida menor que o dos humanos. Geralmente, quem tem um bicho de estimação o considera da sua família, e quando ele desencarna, muitos, principalmente quem acredita em reencarnação, pergunta: será que há algum lugar ou alguém esperando por ele do outro lado? O Livro dos Espíritos explica questionamentos como este. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim útil, e criado seres inteligentes sem nenhum futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as criaturas. Os animais, quando desencarnam, também vão para o plano espiritual e são recebidos por espíritos preparados. O Espiritismo considera os animais como nossos irmãos mais novos, que estão em processo evolutivo, precisam de amor,
carinho e cuidados. Os animais amam incondicionalmente. São fiéis aos seus donos. Apesar de serem seres menos evoluídos, ensinam a todo momento o que é o sentimento puro e sincero. Uma vez que os animais nos ajudam a transmutar a nossa infelicidade e negatividade, nos ajudam a tornar-nos uma pessoa de maior qualidade. Quando estamos receptivos e conscientes do trabalho que nossos animais domésticos estão fazendo, vamos estar mais dispostos a servir e a cuidar deles, o que ajuda a acelerar a evolução da sua pequenina alma. Os humanos, por sua vez, têm um ego mais desenvolvido que o dos animais. Utilizado ser humilde e mais a médio dos animais de doenças construtivas. É isso. Bonitinho, apesar que foi tudo que você falou, minha irmã. Que maravilha, né? Tá vendo? Eu não precisava nem ter falado nada. Tá Mas é muito bom, Yolanda. É muito bonito o vídeo. Realmente ele não veio para mim, não. Ah, tá. É porque ele tá. O link desse vídeo está no meu computador. Por isso, quando eu aperto, ele puxa o link. Tá? Mas não tem, foi ótimo, foi excelente. Eu gostaria de falar alguma coisinha sobre o livro Nosso Lar, porque quando eu comecei a escola de espiritismo há mais de 20 anos atrás, a gente aprendeu no espiritismo, graças a Deus, que eu sempre lutei, briguei, falava que não, mas a gente tinha que aceitar que lá na colônia espiritual Nosso Lar, todos os animais eram plasmados. E eu não acreditava, e eu até discutia na forma de querer mais explicação a respeito do assunto com os professores, porque ali está muito claro, como você mesmo mostrou, em relação aos cães, os moares e os íris viajores. Os íris viajores, sim, eram aves plasmadas, que ela protegia todo o nosso lar, que ela, vou falar num sentido bem comum, eles comiam aquelas energias densas que envolvia o nosso lar. Os moares e os cães eram alma dos animais, como você mesmo falou, que os animais demoram mais ou menos para reencarnar. Esses animais que eram terapeutas que você mostrou, esses animais, quando eles desencarnam, eles vão para um plano espiritual, para uma colônia espiritual, eles ficam mais tempo para eles continuarem fazendo o trabalho que eles faziam como encarnados. Entendeu? Porque tem muitas colônias espirituais que têm espíritos que eles ainda são doentes da forma que eles saíram daqui. Se eles saíram tetraplégicos, eles continuam tetraplégicos ainda. Não é assim, eu desencarnei, vou sair correndo, lindo e maravilhoso. Não é, precisa toda essa formação. E esses animais que eram terapeutas aqui, eles continuam sendo terapeuta lá no plano espiritual, então eles demoram um pouquinho a voltar. Os cães, que você mesmo falou, que eles vão nessas cavernas, tentar resgatar aqueles espíritos animalescos, que eles são conhecidos como zootrópicos, são aqueles espíritos que estão com transformação, era espírito humano, que de tanto ódio, de tanta revolta, eles começam, o seu perispírito começa a se transformar num animal, né? Mas é uma passagem temporária, depois que eles são resgatados. A gente vê muito isso, Yolanda, não sei se você já trabalha na parte de desobsessão, na apometria, a gente vê muito desses espíritos que eles, de tanta revolta, eles começam a se transformar em animais. Muitos se transformam em lobo, inclusive no livro... Tem um livro dessas séries aí que eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome, que de tanta condição que um espírito fazia para o outro espírito, esse outro espírito começou a se transformar numa loba. Entendeu? Mas é tudo transformação momentânea. E uma coisa muito interessante que você falou sobre dos animais terapêuticos, que eu já tinha falado, que é muito importante isso daí, a gente saber que eles continuam fazendo os trabalhos maravilhosos com espíritos necessitados ainda em se
reformar, ainda melhorar. Não é verdade, minha irmã? Agora, Yolanda, eu vou pedir para o pessoal, que nós temos um tempo ainda, alguém que tiver alguma pergunta referente ao tema, pode abrir o vídeo e o áudio e fazer a pergunta para a Yolanda, por favor. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, alguma experiência, eu acho que Isso, isso também exatamente. é bonito. Isso. Pessoal, coragem. Tá todo Eu mundo tenho uma quietinho. pergunta. Quem Pois é? não, Boa noite, Clície. Pois não, pode falar. pode falar. Os cães que são terapeutas aqui, né, no nosso plano, quando eles desencarnam, eles vão trabalhar lá como terapeutas e eles demoram mais para reencarnar porque eles vão ter um trabalho lá? Um trabalho maior lá? Eu Isso? acho que foi justamente o que o João comentou, né? Quando Uhum. quando o animal já tem um preparo, ele também é aproveitado, vamos chamar assim, terapeuticamente lá, né? Uhum. Assim como eu entendo que nós, quando saímos daqui, com aquele conhecimento que a gente adquiriu nessa encarnação, havendo possibilidade, a gente vai trabalhar e vai desenvolver e vai auxiliar outros espíritos, né? Quando a gente estiver lá no mundo espiritual, né? Quanto tempo e como isso é aproveitado, aí eu não tenho essa informação, não sei se o João tem alguma coisa. Eles ficam mais tempo, mas eles não ficam também por séculos, como nós às vezes ficamos, porque isso atrapalharia o progresso espiritual deles, né? Porque, como a gente falou, eles aprendem mais, o aprendizado deles maior ainda é encarnado do que desencarnado. Né? Eu fiz essa pergunta, eu tenho uma cachorrinha que ela foi terapeuta, né? A gente ia em hospitais, eu ia no hospital com ela, e ela trabalhou por 7 anos. Daí ela se aposentou, agora ela tem 12 anos, e ela se aposentou, e eu até tinha ouvido falar, assim, tipo, não lembro aonde, mas falaram que os cães que trabalhavam, né, assim, aqui no nosso plano, que eles poderiam viver menos. Viver menos? Quantos anos tem sua Aqui. cachorra? Quantos anos tem sua Oi? cachorra? Quantos anos tem sua Não, cachorra? eu não sei se isso daí tem Então, porque sentido, né? não tem, porque eu sou médico veterinário, você sabe, né? Então a Aham, gente sei. faz sempre assim, a gente sabe que os animais, hoje, graças a Deus, com a melhoria da medicina veterinária, os nossos animais estão vivendo mais, né? Eu tenho um paciente gatos que tem Sim. 20, 22 anos. Eu tenho um paciente cães que, dependendo da raça, estão chegando a 20 anos também, né? E o Golden, que quando eu me formei não passava de 8, 9 anos, conheço pacientes Golden que estão com 14 para 15 anos já. Então, quer dizer, eles Isso é estão vivendo verdade. mais porque eles estão aprendendo mais. Como foi falado, como a Yolanda falou, que os animais não têm expiação, eles não precisam passar tempo sofrendo aqui. Pelo contrário, eles passam aqui aprendendo. Você entendeu? Então, o tempo que ele vai para o plano espiritual e fica lá no plano espiritual, nem eu sei, ninguém sabe. Isso é uma programação dos zoófilos, da equipe que cuida dessa reencarnação dos animais. Então, nem nós sabemos. Por isso, no livro dos Espíritos, eles ficam mais ou menos, eles voltam mais ou menos rápido. Esse mais ou menos pode ser 2 meses, 4 meses, 1 ano, mais de 1 ano.
E a gente pensa assim, eu queria tanto ter meu animal de volta, quando que eu quero, doutor? Posso ir a semana que vem, daqui a um mês, comprar um animal, ou ganhar um animal, procurar um animal no canil, que lá vai estar meu animal? Não vai. A gente tem que ter uma lógica biológica, entendeu? Se o animal reencarnou, vamos pensar assim, o meu animal desencarnou hoje, mas o plano espiritual viu que ele estava bem, vai reencarnar, vai começar a reencarnar amanhã. Mas ele precisa todo aquele processo reencarnatório, né? Ele precisa fazer a imunização, ele precisa ir para o útero da cadela, a cadela tem que estar no cio, tem que cruzar a cadela. Então, esse processo todo demora praticamente 2 meses, que é 2 meses de gestação, né? Então, nasceu o animal, se ele nasceu rápido, já foi logo reencarnado, vamos pensar assim, logo no dia seguinte, uma cadela no cio, ele foi para aquela cadela. Demorou 2 meses. Daqui a 3, 4 meses, eu estou atrás de um cachorro, encontro ele sem saber, e eu estou levando ele para casa para ele continuar o aprendizado dele. Isso é uma história, tá? Isso aí pode acontecer isso. Então, quer dizer, quando a gente quiser pensar que os nossos animais vamos receber ele de volta para continuar ele aprendendo, que ele precisa aprender mais comigo, ele não aprendeu tudo, eu estou sendo um excelente tutor para ele, ele volta rápido e continua. Chico, você sabe que o Chico recebeu de volta 5 Sim. vezes, né, o próprio espírito do seu cãozinho. E podemos recebê-los de volta, mas assim, não é que daqui a 40 dias eu vou numa ONG adotar um cachorro, vou ver se eu encontro ele lá. Você não vai encontrar, porque ele precisa, no mínimo, a gente coloca 2 meses de gestação, né? Mas vamos colocar mais uns 2 meses para encontrar um animal, uns 4 meses no mínimo. Pode ser até 45 dias, pode ser até 3 meses, 6, 8 70 dias, né? meses. Então, isso não Não tem sabemos. como definir, Não né? tem como definir isso. É. Verdade, Yolanda? Sim. Uhum. Isso Respondemos sua pergunta. Obrigada. Sim, obrigada. Mais alguém? Eu tenho um primo que ele acredita que sempre é a mesma cachorrinha que volta. Porque é de uma determinada raça, não vou saber te dizer qual é, que tem certos comportamentos que são sempre iguais, né? Mas ninguém tira da cabeça dele que sempre é a Nina que está voltando, tanto que sempre chama a Nina. E é legal isso. Vai ser a primeira, sempre está na quinta Nina já. É legal você falar Mas... isso, ter falado, né, que são sugestivos de reencarnação, né? Comigo também aconteceu isso. Eu tinha uma gata que era danada, ela conseguia escapar da clínica por um buraquinho. Depois de muito tempo encontrei esse buraquinho, ela conseguia passar por e ficar no jardim da clínica. E um belo domingo, ela fazia as coisas que só ela fazia. Ficava traçando os vãos do ferro, da grade, só ela fazia de um jeitinho bem delicado, era só ela sabia fazer daquele jeito. E um domingo, ela deitada na frente, tomando um sol na frente da clínica, surgiu um pitbull, ninguém sabe de onde, o vizinho que me ligou desesperado, ela pegou, deu uma mordida, arrancou toda a face dela. Eu fui até a clínica, encontrei ela praticamente já em óbito. Eu fiquei muito triste, que era uma companheira. Passou um ano e pouquinho, apareceu uma gata na clínica, assim, umas características muito parecidas. E essa gata começou a fazer as mesmas coisas que a outra fazia, e inclusive fugir pelo buraco. Eu descobri esse buraco por causa dessa segunda gata. Por causa da segunda. Você entendeu? Então, a gente sugere que deve ter sido ela. A gente não nem na encarnação humana, né? A gente fala, são sugestão de reencarnação. E é bacana isso que o seu primo fala, e eu escuto muito de clientes meus falando sobre os animais deles, que eu tenho certeza que é a fulaninha que voltou, é o fulaninho que voltou, esse gato é muito parecido, o cachorro é muito Existem tem certos comportamentos que são da raça, tem outros que são muito particulares da convivência com aquele tutor, né? Com aquele pai. Então, não tem como saber. Não tem como Mas, saber. Cleice, não fique preocupada de que seu animalzinho vai viver menos por tudo que ele fez.
Eu sou, assim, muito o que o João falou. Hoje, né, a gente tem conhecimento e técnicas para se cuidar muito melhor, né, e Sim, seria, eu acho, que um desmerecimento que o pai não faria, né, para alguém que verdade. veio e ajudou outras pessoas, tantas pessoas, viver menos por conta de ter ajudado. Tem Pode razão. viver menos em função de, né, N situações, mas jamais porque fez um trabalho tão bonito. Uhum. Eu É sei, porque verdade. existe essa comparação, sim, Yolanda, porque eu lembrei agora de uma situação. Vamos pensar assim. A gente tem um filho maravilhoso, um filho que ajuda, um filho que está sempre na ativa, está sempre se melhorando. Aí, de repente, uma fatalidade, ele morre. Aí a gente faz aquela comparação. Como é que pode esse meu filho tão bom morrer? E aqueles que matam, já estão lá vivos ainda. E a gente fala isso em relação ao humano, porque o teu filho, o nosso filho, ele fez o projeto encarnatório, ele precisava viver tal período e aquilo, porque não existe o acaso, e ninguém, eu até brinco com meus alunos, ninguém morre na véspera. Era aquele programação reencarnatória, estava feita para aquilo, e era aquele momento que ele precisou viver. Já que aquela pessoa está vivendo, então quer dizer, a, a expiação dele, a prova dele precisa ser completada. É o que acontece muito com o suicida. Se o suicida quebra esse link que ele está fazendo caminhar, que é uma das coisas que o Espiritismo não apoia, né? O suicídio, porque você tem o seu projeto encarnatório, você pega corta aquilo ali. Aí há o sofrimento do espírito humano, né? Mas em relação ao animal eu sou taxativo. Os animais estão cada vez vivendo melhor, fico muito feliz com isso, porque eles estão aprendendo muito com a gente. E esse nosso curso, você sabe também que você faz parte desse grupo maravilhoso lá da Tatiana, e a gente aprende muito, a gente começa a dar valor mais para os nossos irmãos menores. E nós estamos trazendo ele para a humanidade com muito mais clareza, como Jesus está querendo nos levar até o Pai com mais clareza, e nós somos duros para caminhar, né? Mas a gente vai aprendendo cada vez mais. Nós temos Obrigada. ainda... Né? Obrigada. Tem mais alguém que gostaria de fazer pergunta para a Yolanda? Nós temos ainda mais uns 5 minutinhos, no máximo. Contar a causa também, que a Yolanda falou, como é seu nome mesmo? Clície. Uma Clície. Eu tenho um caso até, não com essa minha cachorrinha atual, né? Eu tive uma poodle e antes de eu até entrar para o aprendizado do espiritismo e ter essa minha cachorrinha e participar do curso e tudo mais, há mais de 20 anos, né, atrás, eu tive uma poodle. E ela, quando ela andava, ela levantava a patinha assim, de trás, ela andava e dava uma levantadinha assim na pata de trás. E o meu marido teve uma cachorrinha vira-lata, quando ele era menino, né, jovem, e ela tinha esse mesmo jeitinho de andar, ela andava e dava uma levantadinha assim na pata traseira. Eu brincava, falava assim, a reencarnação da Fofa, ela chamava a Fofa. Eu brincava disso. E tem um outro caso de um primo meu que teve um papagaio e o papagaio morreu, ele sempre ficava no ombro do meu primo. Inclusive, essa minha cachorrinha, poodle, ela teve filhote e o meu primo queria esse filhote de qualquer jeito. Falou, não, vai ser minha, vai ser meu esse filhote, uma fêmea. E essa fêmea que eu dei para ele ficava sempre no ombro dele. Era incrível. Ela, em qualquer momento ele sentava, ela ia para o ombro.
Daí a gente brincava, reencarnação do Paquito, que era o papagaio. Papagaio. É engraçado isso que Não você duvido, fala. não É duvido. Chico conta as histórias maravilhosas. Então, aquele livro do Carlos Bacelli, que foi mostrado, aquele livro é muito interessante, tem umas historinhas maravilhosas. Então, Chico também ganhou um cachorrinho, porque ele ficou triste que a cachorrinha dele tinha morrido. Quando ele chegou em casa, a moça deu o cachorrinho para ele, o cachorrinho começou a lamber o rosto dele. E começou a fazer a mesma coisa que a outra cachorra fazia, como fosse catando piolho, lambendo Chico. Aí a moça falou, Chico, é a encarnação da fulana de tal? Ele falou assim, não, a fulana de tal está aqui ensinando para ele as coisas que eu gosto. Olha que bacana. Entendeu? Então, tem tantas histórias maravilhosas que a gente lê e fala, menino, eu tenho que respeitar cada vez mais meus irmãos menores, porque o livre-arbítrio dele, que é pequeno, mas a gente sabe que está cada vez melhor, porque nós fazemos eles melhorarem cada vez mais, né? Há desenvolvimento, né? Se nós mudamos, né, ao longo dos últimos 500 anos, a cada vinda a gente tem um desenvolvimento diferente, aptidões diferentes, o animal também, né? Ele também tem essa capacidade, e a capacidade deles de entender, eu acho que é melhor do que a nossa, porque não intervém o raciocínio que se opõe àquilo que está acontecendo, né? A gente quer ser muito racional, muito não, isso não, isso não, isso não. O animal ele está recebendo o aprendizado e está absorvendo, ele não está questionando, né? Então, as coisas vão, eu acho que eles vão chegar no mundo de regeneração antes que a gente, tá? Você está fechando uma conversa que é exatamente o que o Espiritismo nos falam sempre. Eles querem, o Espiritismo, o patamar dele é a gente fazer a nossa reforma interior. E tudo isso, Yolanda, que você está falando, nós já trazemos dentro. O problema é que o nosso orgulho, a nossa vaidade, não deixa a gente falar determinadas coisas, e os animais, eles falam, eles mostram situações, a empatia, a gente tem que voltar a aprender com eles, né? Então, determinadas coisas que a gente já sabe, e é por isso que esse curso é muito voltado para isso, para a gente olhar para eles e começar a tirar de dentro da gente a flor de lótus que está guardadinha lá dentro. E essa lama que está em cima, nós temos que vencer esses tabus e ser um pouco menos orgulhosos e vaidosos, né? E começar a sermos o animal caridoso que nós temos dentro da gente, mas o animal nesse sentido, né? Desses nossos irmãos menores. É verdade? Pessoal, está tão bom essa nossa conversa, a gente ficaria a noite toda aí, Ana, conversando. Esse assunto é maravilhoso. Bom, né? Muito Eu agradeço, tá? Fica conosco, que eu vou fazer as vibrações. Depois das vibrações, eu já chamo a Nilce para ela fazer a nossa prece final. Vamos lá? Então, vamos todos nós procurando uma posição agradável. Já vamos nos ligando aos nossos mentores, aos nossos protetores, para que eles possam fazer uma limpeza na nossa casa. Essa limpeza daqueles formas, pensamentos, os miasmas, por algum motivo nós levamos para dentro da nossa casa. Humildemente, com a equipe dos franciscanos, dos pretos velhos, que eles possam limpar toda a nossa residência, começando pelo cômodo onde nós nos encontramos nesse momento, passando uma vassoura fluídica, essa tocha fluídica nos tetos, nas paredes, no chão, e vai recolhendo todas essas formas de pensamento e vai armazenando num saco hermeticamente fechado. E mentalmente nós vamos orientando que eles façam em outros cômodos a mesma coisa da nossa casa, limpando todo o nosso ambiente, onde eles vão resgatando essas formas de pensamento
e vai levar para o plano espiritual, onde nesse exato momento eles já estão fazendo a transmutação dessas energias densas e energias salutares, energia de amor, onde nós vamos recebendo essas energias que vai saindo do teto das nossas casas, penetrando no nosso coronário, no topo da nossa cabeça. E essa energia vai circular por todo o nosso corpo físico, passando pelas nossas células, tecidos e órgãos, e também fazendo o mesmo percurso em nosso espírito, equilibrando, passando por todos os nossos centros de força, fazendo essa linhagem energética, onde nós vamos recebendo, através das nossas mãos, essa energia, esse ectoplasma que nós vamos doar nesse momento para todos os animais que se encontram no nosso grupo de vibração, nos nossos celulares. Esse grupo de vibrações dos animais, onde cada um de nós já vamos mentalizando os nossos animais que ali se encontram, onde eles vão receber os melhores fluidos, com a ajuda da equipe espiritual presente, seja ela qual for. Estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos incentivando. Vamos também estender essas vibrações para todos os hospitais veterinários, clínicas veterinárias, reservas ecológicas, onde todos os animais silvestres, selvagens, estão recebendo essa proteção. Todas as ONGs que cuidam de animais. E vamos também estender para os nossos animais que se encontram em nossas casas nesse momento, envolvendo todos eles com muito fluido de amor, de paz, de tranquilidade. E vamos também estender essas vibrações para todos os humanos, para o nosso planeta Terra, para o nosso país, nossos governantes e governados, São Paulo, ou qualquer cidade onde você se encontra, vão mentalizando os nossos vizinhos da frente, lateral, de trás, envolvendo todos eles com esses fluidos amorosos. Os nossos parentes, nossos amigos que se encontram enfermos, ou não, necessariamente não, que todos sejam envolvidos nesses fluidos de amor, tocando o coração de todos. E vamos deixar também um pouco desses fluidos nas mãos dos nossos protetores, para que ele possa utilizar onde há mais necessidade. Vamos, nesse momento, também fluidificar nossas águas, começando pelas nossas águas particulares, onde nós vamos tomá-las toda essa semana, onde vamos receber os melhores fluidos para a nossa saúde física, mental e espiritual. Vamos estendendo também esses fluidos para a fluidificação das águas do nosso PET, que também estão sendo fluidificadas com os melhores fluidos, para que cada um deles recebam a sua necessidade. Também fluidos físicos, mentais e espirituais. E assim, humildemente, eu vou pedir para a nossa querida Nilce fazer a nossa prece final em nome de todos nós. Ó Mestre amado, agradecidos que somos pelo aprendizado de hoje, pedimos para podermos encerrar essa noite tão linda com a prece de nossa mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendizes da luz, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Muito obrigado a todos. Semana que vem vai ser o André, lá do CEF, que vai dar aula sobre mediunidade dos animais. Não perca, uma aula maravilhosa.
Yolanda, minha irmã querida, muito obrigado. Quiser falar alguma coisinha, esse espaço é seu. Muito obrigado, em nome de todos os nossos queridos alunos. Eu agradeço muito. Na medida do possível, eu quero continuar acompanhando. Gosto bastante. Infelizmente, às vezes, os horários se sobrepõem, mas, na medida do possível, eu vou continuar com vocês. Muito Tá certo. Eu vou obrigada, colocar obrigada você, pela eu oportunidade. vou colocar você no grupo, tá? Nós temos um canal no YouTube, vou mandar o link para você também, para você se inscrever e você passar para frente para todos os nossos amigos, conheça a espiritualidade dos animais, mesmo que não sejam espíritas, tá bom? Boa Pode noite, muito passar. obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Boa noite, boa noite.